fiscalização em todo o território nacional, né, se manifestar o interesse junto ao Inmetro para que haja esse convênio, inclusive com transferência de recursos, porque isso vai ser necessário o quê? Aumentar equipes, né? Aumentar uma área de atuação que hoje o Inmetro, nem o IMEC, tem essa atuação, nem essa atribuição, né? Então, não adianta a gente procurar discutir o problema aqui, quando a decisão está lá. O que nós temos feito, como presidente do Inmetro, do IMEC, nessas reuniões nacional, manifestar a nossa preocupação com relação à questão, né? Mas, na verdade, isso tem de ser um tratamento, tem de ser uma tratativa muito mais acima da nossa esfera. Quer dizer, no momento, a ANP colocar a questão para o Inmetro, então aí é esse o momento que a gente tem de procurar levantar toda a rede laboratorial do Estado, inclusive conversas com a universidade, para que as coisas aconteçam. O que eu quero acreditar é que sem essa estrutura, eu não sei se o pessoal da ANP já esteve aqui, né? Não teve ainda. Convidado, justificou, mas o presidente já enviou a segunda correspondência. Mas é interessante perguntar por que essa centralização. Eu não quero intervir, eu estou dando uma sugestão, se me permitem. Por que centralizar, por exemplo, uma análise para todo o Nordeste em Pernambuco, né? Porque, na verdade, mesmo que ele não tenha uma infraestrutura a nível de Estado, mas a resposta disso aí é muito mais demorada. Por que não utilizar a universidade aqui para também fazer essas análises? A resposta seria mais rápida, mesmo sem uma fiscalização mais efetiva, né, da ANP. Eu acho que o problema tem de ser resolvido, eu acho que cabe à sociedade como um todo exigir, e a Assembleia tem um papel fundamental nisso aí, né, pressionar os órgãos públicos federais para definições mais sérias com relação a isso aí. Essa ausência não pode existir, né? Tem que estar perto. Se a ANP tem um papel de fiscalizar a qualidade do combustível, que ela tem que ter presença nos estados. Não pode ficar ausente do Estado. É isso que eu acho, deputado. Doutor Vigílio, o senhor, como uma pessoa bem informada, o senhor tem conhecimento, inclusive, do relatório da ANP, que Alagoas, mesmo não sendo papel em alguns focos, Alagoas tem tantos combustíveis em relação à média de preço maior do Brasil, que não é o caso do IMEC, mas principalmente da sua qualidade. Eu tive a oportunidade, com a assessoria, entrando numa página que é bem rápido, aqui eu vou ler. Os fiscais do IPEM em Rio Grande do Norte, que equivale ao IMEC aqui em Alagoas, notificaram 21 postos de gasolina de Parmamirim e Nova Cruz, cidade do interior do Rio Grande do Norte, ou seja, uma cidade similar aqui ao estado de Alagoas, uma cidade não estado, em operação realizada no mês de junho. Os estabelecimentos foram flagrados com irregularidade nas bombas de abastecimento de combustíveis. Em entrevista publicada no dia 9 de julho no site Jornal Globo, Vicente Zacarias, responsável pelo setor de fiscalização do IPEM Rio Grande do Norte, disse que foram visitados 50 postos e as autuações ocorreram após os fiscais verificarem vazamentos nas bombas e também a prática, abre aspas, interlock, fecha aspas. O que é o interlock? Quando a bomba de combustível não zera e o consumidor paga o preço do abastecimento somado ao que fica registrado anteriormente. Estamos fiscalizando todos os estabelecimentos, no entanto, a população estará ajudando muito caso verifique irregularidade em bomba produtos pré-medidos, alertou ele. Aí tem aqui o 0800. Eu pergunto, aqui a gente tem um estado similar, o Rio Grande do Norte, similar ao estado de Alagoas, com o IPEM, que aqui é IMEC, que está fazendo, inclusive é um novo fato, presidente, que eu desconhecia, o interlock, né? E o consumidor que está ouvindo, ou seja, quando você abastece, já paga pela uma gasolina que você não colocou no seu carro, já fica lá na reserva, né? Ou seja, é uma bula. Eu pergunto, a equipe de fiscais do IMEC Alagoas detectou esse problema aqui no estado? Deputado, eu vou passar para o diretor técnico do órgão, Padilha, que está à frente de todo esse trabalho da área técnica e da área fim. Bom, o fato é o seguinte, a autuação
por erro, por problema no interlock, ela é prevista na legislação. Agora, o vazamento, puro e simples, não. Uma bomba com vazamento, ela é interditada, mas não autuada. Por que só interditada? Porque o vazamento pode propiciar um acidente, pode desencadear no acidente, um incêndio, alguma coisa, né? Mas ele não traz, a princípio, nenhum prejuízo ao consumidor, não é fraude, portanto, não passível de autuação. Agora, o interlock é o chamado dispositivo de bloqueio, que é aquele que não permite que as bombas façam novos fornecimentos sem retorno a zero. Esse sim é passível de autuação. Por quê? Se o interlock estiver com defeito, um carro abastece, desliga a bomba, o próximo carro, quando chegar para abastecer, essa bomba terá que ser zerada para poder fornecer. Se o interlock estiver com defeito, ela consegue fornecer sem ser zerada, e aí chega à fraude, ou seja, aquele segundo proprietário vai pagar o combustível que botou no tanque do seu carro, vai pagar o combustível que botou no tanque do seu carro e o combustível que o outro botou também, porque ela vai iniciar o abastecimento já do ponto onde parou, porque não foi zerada. E isso, o interlock, é o dispositivo de bloqueio, estiver funcionando perfeitamente, não vai permitir, ela terá que ser zerada. Doutor Padilha, aí fazendo a pergunta que eu fiz ao doutor Virgílio, que passou para o senhor, Alagoas, foi detectado esse problema aí dentro do Rio Grande do Norte? Olha, esse problema, ele é passível, ao longo de todo o tempo ele sempre existiu e pode existir, mas não é um problema comum do dia a dia. Na verificação meteorológica do instrumento, nós verificamos, além da medição do volume, da volumetria, nós verificamos também o interlock, o eliminador de ar e gases, tudo isso é passível de verificação. Então, nós podemos ter casos de problema do dispositivo de bloqueio, e temos sim, como também temos na parte de volume ou no eliminador de ar e gases. Então, tudo isso são possíveis de se encontrar e se encontra sim. Eu pediria o favor de para Vossa Senhoria explicar, porque o senhor está como diretor técnico, está dando algumas explicações que a maioria aqui eu acredito que não domina. Então, por favor, repita cada item desses com detalhe, eu diria, mais simples, técnica, traduzindo, né? O que é o bloqueio, o que é o, enfim, o que é que isso prejudica o consumidor? O dispositivo de bloqueio ou interlock é o seguinte, é um dispositivo, como o próprio nome diz, que após um abastecimento, a bomba sendo desligada, ela, para ser ligada novamente para um segundo ou terceiro abastecimento, terá que ser zerada a bomba, ou seja, para partir do zero. Abastecer um carro, colocou 20 litros no tanque, o bombeiro vai, o frentista coloca o bico, encaixa na bomba, né? E ela ficou registrando aquele valor abastecido. Um outro registrando aquele valor abastecido. Um outro carro chega para abastecer, ele então, a bomba só liga se ele zerar a bomba, certo? Então, se o dispositivo de bloqueio estiver com defeito, a bomba conseguirá abastecer partindo de X litros. Essa é a função do dispositivo de bloqueio, não permite isso. Eu pergunto, ocorre isso em alguns postos aqui em Alagoas? Ocorre, isso é muito usual ou errado? Não, não é usual. Porque, via de regra, se o dispositivo de bloqueio tiver com defeito, ele pode ser, inclusive, um defeito provocado. E isso é um problema que só quem usufrui dele é o frentista. Sei. Provocado pelo frentista. Certo. Normalmente, o proprietário de posto, ele não... essa fraude não beneficia, porque o registro da bomba, da quantidade fornecida, ele continua, ele parou em uma determinada quantidade e a partir dele continuou. Quem é prejudicado é o consumidor, porque pode estar pagando 2 abastecimentos por um que está levando. E o frentista recebeu o pagamento do primeiro e do segundo acumulado.
primeiro com o segundo. Então, na hora da prestação de conta, no final do dia, o frentista vai prestar conta através do encerrante, de quanto abasteceu. Só que ele usufruiu de um ganho indevido, cobrando do segundo consumidor os dois abastecimentos. Percebeu? Certo. Bom, esse é o caso do interlock, né? O eliminador de ar e gases é um instrumento que separa os gases do combustível, evitando com isso que a bomba conte inclusive ar, né? Então só vai passar pelo registro o verdadeiro combustível. Se ele tiver com problema, então a bomba poderá contar também a passagem de ar. Essa é a verificação que nós fazemos. E quando constatamos a obstrução desse eliminador, interditamos a bomba e autuamos também o posto. Qual é a periodicidade desse eliminador aqui, quando vocês verificam? Tem muitos casos no estado de Alagoas? Não, nós tivemos, como apresentamos, número de 20 autuações. Essas 20 autuações são diversas, certo, por motivos diversos. Pode ser erro nas medições, problema do interlock, pode ser o problema do eliminador de ar e gases, rompimento de lacre do Aí eu bloco pergunto, medidor. o eliminador de gases, só quem perde é o consumidor? É, sim. Certo. Não, toda fraude é Só em prejuízo do consumidor, consumidor, né? E o último caso que o senhor falou? O outro caso, além do interlock, o eliminador, o erro nas medições também, né? Erro nas medições, que é a bomba está registrando uma quantidade, mas está fornecendo a menos da quantidade registrada. Veja bem. A válvula de retenção também é um caso, né? Que é a do bico do gatilho de fornecimento. Então ela tem uma tolerância de 40 ml. Você quer falar? A válvula de retenção, como bem diz o nome, ela retém aquele combustível da mangueira. Se essa bomba está com a válvula de retenção de sua mangueira quebrada, ela vai permitir que o usuário chegue no posto, encontre aquela mangueira vazia e deixe cheia, né? Você abastece o seu carro, encontrou ela vazia, deixou cheia. O bombeiro, então, através do bico, com essa válvula de retenção quebrada, vai escorrer aquele combustível da mangueira, né, em um balde para ele, e quando a outra pessoa chegar para abastecer o carro, vai encontrar ela vazia, vai deixar cheia de novo. Então essa também é uma fraude que nós, quando estivermos fazendo uma verificação em uma bomba, nós verificamos que esse vazamento só é permitido 40 ml, que é o espaço entre o gatilho e a válvula. Você com a bomba desligada, você acionando o gatilho em um vasilhame, ela só pode escoar 40 ml, que é correspondente a esse vazio entre a bomba, entre a válvula e o gatilho. Se ela escorre mais do que isso, é porque essa e o gatilho. Se ela escorre mais do que isso, é porque essa válvula está com defeito e pode acontecer do frentista mal intencionado, depois que abastecer o carro, escorrer todo aquele produto que ficou na mangueira em um vasilhame e ficar para ele. Então, toda vez que a pessoa chegar para abastecer, ele vai encontrar a mangueira vazia e vai deixar cheia. Isso quer dizer o quê? Que ele pagou aquele combustível que está na mangueira e não recebeu. Correto? Esse procedimento existe muito no estado de Alagoas, em relação aos postos? Não, esse é um procedimento que existe não só no estado de Alagoas, como em todo o Brasil. Isso é previsto na portaria 023 de 85, de que esse vazamento só pode ser até 40 ml. Se der mais é porque está com problema e que deve ser autuado, deve ser sanado na presença de uma fiscalização. Eu faço questionamento em Alagoas porque em qualquer relatório da ANP, claro que vocês não têm muita relação com preço, aparece o maior nível de preço do Brasil e como também o maior nível de alteração ou falta de conformidade. E possivelmente, em tese, também problemas de fraude, né? Veja bem, eu vou fazer aqui outra leitura rápida. O consumidor pode estar pagando por gasolina que eu não levo. Uma das denúncias que levaram o IP em Rio Grande do Norte a deflagrar a operação de junho foi feita por um comerciante em Natal. Ele rodou alguns postos da capital para abastecer seu carro.
e acabou escolhendo um preço convidativo, mas se deu mal. Ao pedir para encher o tanque, teve de pagar pelos 74 litros de gasolina indicados na bomba. Só que o tanque do carro tem capacidade para 55 litros. Veja bem, 74 para 55. Depois de fazer uma consulta formal ao fabricante do veículo, confirmando a capacidade do tanque, o comerciante entrou na justiça contra o posto. Infelizmente, casos como esses não são fatos isolados em Natal. Os fiscais do IPEM estão orientando os consumidores para que fiquem particularmente atentos às bombas de manejo mecânico, mais fáceis de serem violadas do que as digitais. A operação de fiscalização tal, aí fundamento. Eu pergunto, esse caso que ocorreu em Rio Grande do Norte aqui também é habitual? Olha, como eu disse antes, o exame da bomba é feito em várias etapas, né? E o principal, como eu já frisei, é o exame quantitativo, né? Esse exame quantitativo, com esse exame quantitativo, se essa bomba não estiver fornecendo certo, não estiver com as suas medidas dentro das tolerâncias, ela pode provocar essa diferença aí tranquilamente. O cara bota 20 litros e paga 20 litros e recebe 18, no caso, se for o caso, entendeu? Isso pode ocorrer desse tipo, pode ocorrer da mangueira também, que é um caso, uma outra fraude da válvula de retenção, como foi explicado. Pode ocorrer dele também, ele botar a relação entre volume e preço. Ele está com a medida, a bomba dele certinha, dentro da tolerância, né? E está com o preço ali. Então ele bota 20 litros e aqueles 20 litros vezes o preço unitário nunca vai corresponder com o que está na bomba. Pode acontecer também. Olha, me pareceu aí, salvo engano pelos números, 50 para 70, não foi? Uma diferença... 55 a 74. Isso me parece um caso típico do interlock, do dispositivo de bloqueio. Alguém chegou, colocou 20 litros, pagou, e depois que ele chegou, mandou encher o tanque, que só tinha capacidade para 50, e a bomba registrou 70. Significa que ele deve ter pago os 20 do abastecimento anterior, com mais os 50 do dele. É o caso que o consumidor tem que ser bastante orientado para, ao parar num posto para abastecer, não vai mandar abastecer e ficar lendo revista ou adiantando o preenchimento do cheque. Ele tem que acompanhar o abastecimento. Por quê? Imagino que eu paro no carro, fico lendo uma revista e o bombeiro pode, mesmo que o dispositivo de bloqueio não estejam com problema, o interlock, ele pode pegar o bico, em vez de colocar na boca do tanque, colocar numa vasilha. Em vez de colocar na boca do tanque, colocar numa vasilha ao lado. E colocar logo ali 5, 6 litros. E depois de 5, 6 litros numa vasilha à parte, ele colocar então no tanque do carro restante. Ou então, se o dispositivo de bloqueio tiver com defeito, ele vai continuar do abastecimento anterior. Isso é caso típico do... Somente para também agregar alguma coisa a essa pergunta, a gente sabe que a cultura, na verdade, de nos proteger, né, é muito ainda, não é muito difundida no Brasil como todo, não é só no Nordeste, é no Brasil como todo, de observar, de verificar que produto nós estamos adquirindo. Então, preocupados com isso, por exemplo, a gente está desenvolvendo um projeto, e foi iniciado há 3 meses atrás, de educação para o consumo. A gente formou recentemente, há 3 meses atrás, 120 monitores, né, em todos os sentidos, para poder educar as pessoas a saber comprar, a ser um bom consumidor, né? E interessante é que essas pessoas foram escolhidas, foram selecionadas a dedo,
Como assim? São as pessoas que representam a sociedade como um todo, né? Associações de bairros, né? ONGs, né? Mais na área da educação e saúde. Esse pessoal foi reunido e esse projeto a gente está desenvolvendo agora, de escola em escola. A gente está com a equipe coordenando esse trabalho no estado como um todo e visitando escola, para desenvolver, especialmente na juventude, né, uma responsabilidade do consumidor responsável, aquele que realmente exige os seus direitos, que para comprar ele primeiro escolhe, verifica, vê onde cobra, como é que está sendo feito. Essa cultura a gente vai ter que desenvolver. Sem essa cultura a gente não vai chegar a canto nenhum. A gente está aí como órgão de proteção ao consumidor, né, para desenvolver um papel que é determinado a gente pelo governo federal, mas a gente tem de envolver a sociedade como um todo, porque sem esse envolvimento da sociedade, né, que também é responsável por isso aí, a gente não chega a lugar nenhum. Doutor Virgílio, diante das perguntas que eu realizei no estado do Rio Grande do Norte, tanto o doutor Padilha como o doutor Rubens falaram que tem esse mesmo problema aqui, interlock, bomba, enfim e tal. E quando o deputado Rui Palmeira fez uma pergunta ao senhor, o senhor disse que nenhum posto foi interditado. Ora, se o estado de Alagoas tem o mesmo problema que o Rio Grande do Norte, um posto que coloca interlock, que não tem um procedimento de respeito ao consumidor, qual a justificativa que tem do IMEC até hoje não interditar um posto? O senhor poderia responder? Posso. A portaria que regulamenta a fiscalização, né, ela não determina, e eu posso inclusive fornecer para os senhores, ela não determina que, no caso de um posto que tenha 10, 12, 14, 15 bombas, né, que a gente interdite o posto como um todo, e sim a bomba que ocorreu, aquela fraude, aquela situação, aquela circunstância, né? Então a portaria, ela só nos dá o direito, ela nos permite, não é nem dá o direito, ela nos permite exatamente a bloquear, a interditar aquela bomba, autuar e interditar. No momento que a gente autua, a gente interdita, né, aquela bomba. Se por acaso a gente infringir essa portaria, a gente está sujeito a um processo em cima do órgão, porque a lei não permite que isso aconteça para a gente. Então, eu diria que Vossa Excelência tem até razão, numa opinião muito particular, certo? Mas eu não posso me sobrepor à lei. A lei está aí exatamente para ser seguida. Doutor Virgílio, veja bem, o senhor falou, respondendo ao deputado Rui Palmeira, que foram autuados 20 postos, né? Foi em qual exercício? Esses 20 postos foi nesse exercício, 17 postos no ano passado. No 2006. Isso é uma informação que eu passo, porque é uma informação que tem na memória da instituição. Eu pergunto, eu não na estava história lá. do Inmetro, o maior número de interdição que ocorreu, de autuação, foi em 2007? O que está sendo feito em 2007 maior do que 2006. 2006 foram 17 autuações e 2007 só até setembro. O levantamento nossos dados só é até setembro. Está em o número de 20 autuações ou 20 interdição. Essas autuações, ela é em todo o estado, predomina em determinada região, Maceió, interior, capital? Eu poderia, todo o estado, né? Mas eu poderia, me impediu, não sei quem, me parece que foi o relator, o deputado Palmeira, mas eu me comprometo com os senhores de mandar documentos com relação a isso aí. Outro questionamento que eu faria, o senhor falou que um posto com várias bombas não seria interditado de uma forma geral, obedecendo uma portaria da ANP, e sim a bomba. Eu pergunto, quando há uma interdição na bomba, ela tem visibilidade para o consumidor? Exemplo, o IMEC faz uma campanha, porque o senhor está fazendo uma campanha preventiva, e nas escolas conscientizar as crianças para que eles já são consumidores, mas principalmente na fase adolescência e adulta. Mas hoje, né, há uma visibilidade no Diário Oficial para destacar os postos que foram autuados, né?
colocar uma divulgação para que, quando o consumidor vir dirigindo o seu carro,